Existem artistas polêmicos, destruíram hotéis, brigam com jornalistas, já foram presos, destruíram a própria carreira por causa de drogas. E existe o combo de tudo isso que se chama Didi Allen. Porque Didi Allen parecia olhar pra todos os limites normais dos seres humanos e pensar: e se eu ignorasse toda essa bosta e fizesse tudo o que eu quiser? Ele não queria ser apenas um cantor de punk, ele queria ser odiado por todos. Queria que seus shows fossem perigosos e que as pessoas saíssem traumatizadas. Queria chocar o público e durante anos prometeu uma coisa que transformou sua carreira em uma espécie de contagem regressiva. Ele queria cometer a automorte em cima do palco. Sim, esse era o plano. Existe uma reviravolta gigantesca na história de Didi Allen. Depois de passar por anos prometendo morrer no palco, depois de sobreviver tudo que ele sobreviveu, todos os seus shows pareciam terminar frequentemente em confusão. Didi Allen não morreu no palco. Ele morreu aos 36 anos vítima de uma overdose de heroína em 28 de julho de 1993, depois de uma noite que havia terminado como tantas outras em caos. Seu último show em Manhattan foi interrompido por uma confusão e ele acabou deixando o local antes de morrer, horas depois em um apartamento em Eastville. E sinceramente, isso resume perfeitamente a vida dele, porque Didi Allen passou décadas tentando construir a morte mais chocante da história do rock e no fim, a realidade foi mais banal e triste, e muito mais reveladora, porque por trás do personagem que dizia ser uma máquina de destruição, existe um homem profundamente autodestrutivo. E um músico confundiu provocação com violência, performance com crime e liberdade artística com agressão, e o punk com uma licença poética para fazer absolutamente qualquer coisa. Hoje vamos contar a história desse homem, e mais vamos fazer algo mais importante. Vamos separar Didi Allen, o personagem, do Didi Allen, a pessoa. Se você estiver assistindo esse vídeo aí e não deu o like, deixa o seu like aí, senão o Didi ele vai tacar bosta em você. Ele vai voltar dos mortos e tacar bosta em você. Então, tô esperando aí você deixar o like. Tá, bora pro vídeo. Antes de existir Didi Allen, existia Kevin Michael Allen, mas a história do nascimento dele parece o começo de uma biografia escrita por alguém que tinha decidido antecipadamente que aquele garoto seria um problema. Seu nome de nascimento seria registrado como Jesus Christ Allen, uma escolha atribuída ao pai, mas mais tarde ele passaria a usar Kevin Michael Allen, ficaria mundialmente conhecido pelo apelido Didi. E eu preciso deixar uma coisa clara aqui: você não nasce condenado a ser uma figura completamente caótica só porque seu nome é Jesus Christ Allen, mas vamos dizer que isso também não parece ser exatamente o começo de uma infância convencional. A vida de Didi teve uma série de problemas familiares e pessoais que apareceram repetidamente em relatos de sua trajetória. Mas seria fácil demais tentar explicar tudo com então era só por causa da infância? Não, a vida de uma pessoa é mais complicada do que isso. E principalmente não podemos usar uma infância difícil para apagar a responsabilidade pelas coisas que alguém fez depois de adulto. O que sabemos é que quando entrou na música, Didi começou como tantos outros músicos no underground, tocando, gravando, participando de bandas e tentando encontrar o seu som. E aqui existe algo que muita gente esquece: antes de virar uma espécie de atração circense do underground, Didi era músico, participou de diversos projetos e gravou uma quantidade considerável de material, tocou punk, hardcore, rock e experimentou outros estilos ao longo de sua carreira. O problema é que a música sozinha não parecia ser suficiente pra ele. Didi não queria apenas que as pessoas ouvissem seus discos, ele queria uma reação, ele queria o ódio, o medo, o nojo, a violência e qualquer outra coisa, desde que ninguém ficasse indiferente. E foi exatamente aí que começou a nascer o personagem, um personagem que pouco a pouco começaria a acabar com a sua vida. Existe uma contradição muito antiga no shock rock, né? Que é aquele rock que o pessoal faz, que é tipo um teatro. Alice Cooper fazia isso, Iggy Pop fazia isso, Ozzy Osbourne. O punk transformou em uma provocação em suas principais armas. A ideia era simples: a sociedade tem regras, então o rock aparece e pergunta: e se eu quebrar essas regras? Mas Didi ele não queria quebrar apenas as regras da música. Ele parecia testar se existia algum limite que ele não fosse capaz de ultrapassar. E no começo você pode até imaginar que aquilo fosse uma escalada artística, mais agressividade, talvez nudez, violência simulada, provocação, mas o problema era justamente esse: a violência não permanecia simulada. Os shows dele começaram a incluir agressões reais contra pessoas, e o pior, as pessoas que pagaram pra estar dentro dos shows. Ele começava a se automutilar no palco, e os comportamentos que transformavam uma apresentação em algo completamente imprevisível. O público não estava necessariamente indo pra assistir um show, estava indo pra descobrir: mano, o que esse cara vai fazer hoje? E ele descobriu aos poucos o poder de tudo isso. A música poderia ser esquecida, mas a história absurda, essa que circulava,
rua, uma prisão, uma agressão, um show interrompido pela polícia fazia sua fama crescer entre o underground. Era um ciclo perfeito de alguém que precisava desesperadamente por atenção. Quanto mais absurdo ele se tornava, mais as pessoas falavam sobre ele. E quanto mais pessoas falavam sobre ele, mais absurdo precisava ser. Era uma competição. Só que Didi já estava competindo contra ele mesmo. E como acontece com quase toda pessoa que constrói sua carreira em torno de ultrapassar limites, chega um momento em que você precisa ir mais longe. E foi aí que começaram os shows que transformariam seu nome em lenda. Agora vamos entrar no tópico que a maioria de vocês conhece sobre o Didi. Sim, a bosta. É impossível contar a história e simplesmente fingir que essa parte não existe. Um dos episódios mais conhecidos de sua carreira foi um show em 1989 no Old Rock Café, em Milwaukee. Acabou sendo registrado em vídeo e posteriormente se tornou, inclusive, parte de um processo judicial. Segundo a cobertura de Milwaukee Journal, Didi defecou no palco e lançou várias vezes em direção ao público. Caralho, o cara cagava, mano. E aqui temos um excelente exemplo de como Didi transformava a provocação em uma espécie de escalada, porque uma coisa é dizer, meu show é sujo, e outra coisa é literalmente exigir limpeza especializada depois dos seus shows, e chamar o detetizador depois do meu show. Em agosto de 91, Alien foi condenado por conduta desordeira em um caso relacionado a uma apresentação em Milwaukee. A defesa tentou argumentar que suas ações faziam parte da liberdade artística, mas o júri rejeitou essa justificativa. E isso aqui é extremamente importante, porque existiu uma discussão que acompanha Didi Alien até hoje. Era arte, ou era apenas uma performance, ou ele tava com caganeira, tô brincando. Minha resposta seria, essas duas coisas nem sequer precisam ser opostas. Era uma performance que pode ser arte, mas muito provocadora, nojenta e ofensiva. Mas aquilo é um ponto em que você começa a envolver pessoas que não consentiram com aquilo. E aí a conversa obviamente muda, né? Se você joga algo em alguém e se você agride alguém, pode causar dano físico, não é simplesmente gritar, ah, era arte. Isso seria muito fácil de dar desculpa. E aparentemente a defesa não funciona muito bem em tribunal, quanto funciona em uma entrevista para uma revista underground. Didi descobriria isso várias vezes. Se as fezes não fosse a única parte absurda em seus shows, Didi ainda seria lembrado como uma das figuras mais estranhas do punk. Mas aquilo seria apenas uma parte. Ele também se machucava durante as apresentações, batia a cabeça, se feria, transformava o próprio corpo em elemento do espetáculo. E existe algo extremamente perigoso nessa lógica, porque quando o público percebe que você está realmente disposto a se machucar, a tensão muda. Não existe mais uma separação clara entre a atuação e o que é real. Você não sabe se essa pessoa tá fingindo, se ela vai se levantar, até onde aquilo vai. Didi gostava daquela situação. A frase atribuída a ele, citada pelo Washington Post, resume bem a persona que ele tentava construir. Sua mente seria uma metralhadora e seu corpo seria as balas, e o público seria o alvo. E a frase é perfeita para entender o problema, porque o público não era apenas espectador, na lógica do Didi, era parte do alvo. Isso explica porque tantos shows terminavam em confrontos. Ele atacava e, obviamente, o público reagia. Seguranças apareciam, a polícia aparecia, a apresentação terminava, e em alguns casos, depois de pouquíssimas músicas. Existe uma cobertura histórica que descreve uma apresentação de Didi conseguiu se transformar em um show em caos completo antes de conseguir desenvolver qualquer coisa parecida em um set normal. E nesse ponto, precisamos perguntar, o Aliens queria ser músico ou ele queria ser notícia? Cada vez mais parecia que a segunda opção acabava vencendo. Aqui alguém poderia tentar defender Didi Alien dizendo, tudo bem, era só um performer extremo, mas existe um momento em que essa defesa começa a desmoronar completamente, porque Didi não foi preso por chocar pessoas. Sua carreira não incluía prisões e acusações relacionadas a agressões. Um dos episódios mais sérios terminou com Didi se declarando no contest a uma acusação de agressão gravada com a intenção de se mutilar. Segundo a biografia do AllMusic, o caso envolveu uma mulher e terminou com Didi cumprindo uma pena de prisão que é aproximadamente 18 meses. E aqui eu preciso fazer uma pausa, porque é exatamente o ponto onde muitos vídeos de Alien erram. Eles contam essa parte como se fosse uma curiosidade maluca, mas, mano, olha como esse cara era doente. Tipo, existe vítimas reais, a história já mudou completamente. Ele não tava mais defecando no próprio palco. Ele tava fazendo violência contra uma mulher e outras pessoas. Não importa quanto alguém tente se esconder atrás de palavras como punk, liberdade ou arte. O crime não vira arte porque acontece perto de um microfone. Então esse é o grande problema de Didi Alien. A própria persona que foi construída pra destruir de qualquer fronteira, depois de um tempo, ele não conseguia mais convencer ninguém de que existia a diferença entre Didi Alien no palco e fora do palco. Talvez porque essa diferença realmente já tinha desaparecido faz tempo.
Você poderia imaginar que ser preso fosse o momento em que alguém finalmente pararia, refletiria, mudaria, talvez pensasse, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas a gente tá falando sobre o D.J. Allen. Aqui essa lista já deve ter imaginado que não foi isso que aconteceu. A prisão acabou se tornando mais um elemento da sua mitologia. Durante esse período, o material antigo continuou circulando e sua fama underground cresceu. O absurdo de D.J. Allen tinha uma característica curiosa, quanto menos ele podia aparecer, mais a lenda crescia. Porque agora suas histórias, fotos, fitas e relatos, uma geração inteira de pessoas começavam a conhecer aquele sujeito que aparentemente tinha decidido transformar cada show em uma tentativa de acabar preso. Quando ele saiu, a coisa ficou ainda mais extrema. Didi violou as condições relacionadas à liberdade e voltou a realizar turnês como o The Murder Junkies, acumulando novos problemas com a polícia, antes de voltar ao sistema prisional. E aqui talvez seja o maior padrão de sua vida. Nada conseguia frear ele. Não importa a prisão, resultado, hospital, agressão, sempre parecia que ele conseguia tornar isso maior. Então surgiu a promessa que definiria os últimos anos da vida dele. Em determinado momento, ele começou a dizer que cometeria automorte durante uma apresentação. A promessa se tornou uma das principais partes de sua mitologia, porque você consegue imaginar o efeito que isso produzia. As pessoas não estavam apenas indo para um show, estavam pensando, será que hoje o cara vai de arrasta? O próprio Washington Post, ao noticiar sua morte, destacou essa ameaça repetida em que Allen durante o público. Isso é assustador, porque não significa que a autodestruição havia tornado o produto. Uma possibilidade de real era parte do marketing. Talvez essa seja a coisa mais D.J. Allen impossível de existir. E por anos essa promessa continuou, mas ele nunca a cumpriu. Não houve um único calculado. E quando a morte finalmente chegou, não era teatral nem planejada. Em 27 de junho de 93, Manhattan sobe ao palco o The Murder Junkies no clube The Gas Station. Mas como seria previsível, a apresentação não terminaria normalmente. O show entrou em confusão e acabou interrompido depois de poucas músicas. O relato do The Washington Post descreve que ele se envolveu em confrontos com pessoas da plateia antes do caos tomar conta do local. E acontece algo que parece a sequência final de um filme. Didi deixa o local, vai para as ruas e, ainda envolvido em o caos daquela apresentação, eventualmente segue para o apartamento em Eastville. Ali, a festa continua, as drogas continuam e nas primeiras horas do dia 28, Allen sofre uma overdose de heroína e morre aos 36 anos. O Washington Post descreve sua morte como aparentemente acidental, ocorrida fora do... justamente apesar dos anos que ele ameaçou terminar a própria vida durante shows. E eu não consigo imaginar o final mais simbólico. Ele queria controlar a própria morte, transformá-la em performance, mas a morte não respeitou o roteiro. E ele morreu como tantos outros dependentes morreram por overdose sem pau. E chegamos até o funeral dele. E sim, até isso foi caótico. O funeral dele foi realizado em New Hampshire, e relatos sobre o evento descrevem como uma atmosfera completamente diferente daquilo que você esperaria para uma despedida convencional. A imagem de ele morto, vestido com elementos associados à sua persona no palco, pessoas transformando o velório dele em uma espécie de celebração caótica, ajudou a criar mais uma camada em sua mitologia. O material do funeral e as imagens posteriormente também contribuíram para que essa cena se tornasse parte da história do visual de D.J. Allen. E existe algo muito mais triste nisso, até porque depois da morte, D.J. Allen era consumido como um espetáculo. Ele havia construído uma persona tão grande e mesmo morto, as pessoas continuavam esperando uma última provocação. Sobre a história de D.J. Allen, eu penso, será que ele não tinha um amigo de verdade pra falar, mano, você vai acabar se matando? Ninguém tinha amor à vida do cara. Ninguém pensou que esse cara tava, tipo, totalmente doentio e, assim, as pessoas só pensavam no artista. Como a maioria dos artistas da década de 90 e 80 pensavam quando viam um show. Era só um artista fazendo música. E aí, quando esse cara chegou a falecer, todo mundo continuou fazendo isso. Ele nunca foi respeitado. Parece idiota eu falar isso, mas não é normal uma pessoa ficar atacando bosta, loucura, batendo nos outros. Pessoas precisam realmente de freios e quando não existe um amigo ou um familiar que possa te frear, esse tipo de coisa acontece. Se você tem uma pessoa que você trata como se fosse doido, se você trata como se fosse algo desse tipo, talvez essa pessoa tenha uma camada muito maior por baixo que você não esteja enxergando e ninguém à volta esteja enxergando. E você apenas criticar essa pessoa, você vai levar ela talvez pro buraco e esse buraco é eterno. Eu acho isso triste. Mas se você conhecer essa história, comenta aí sua opinião. Siga o canal Mosh Pit aqui porque tá trabalho pra caramba pra fazer esses vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o seu like, seu hype, que é isso é extremamente importante. Um abraço e tchau!